Todos disseram que era impossível, ele provou o contrário. Imaginem por um momento, um homem considerado inelegível pela justiça, desprezado pela grande mídia e completamente rejeitado pelo establishment político brasileiro. Um parlamentar que passou décadas sendo tratado como uma figura marginal no Congresso Nacional. Este mesmo homem conseguiu o que todos os especialistas, analistas e formadores de opinião juraram ser absolutamente impossível: tornar-se presidente da República do Brasil. Esta é a história de superação mais controversa e surpreendente da política brasileira moderna. Uma trajetória repleta de bastidores nunca revelados, decisões arriscadas que mudaram o rumo de uma nação inteira, e momentos que desafiaram todas as previsões dos grandes centros de poder. Hoje vocês vão descobrir os segredos por trás dessa jornada épica que transformou o impossível em realidade. Preparem-se, porque essa história vai muito além do que vocês imaginam. Nossa história começa em 1988, quando um jovem capitão do Exército Brasileiro tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Jair Messias Bolsonaro transferiu-se para a reserva militar e decidiu ingressar na política, sendo eleito vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Era o início de uma carreira que seria marcada pela polêmica desde o primeiro dia. 2 anos depois, em 1990, ele conseguiu algo que poucos esperavam: foi eleito deputado federal pela primeira vez com 17.674 votos, obtendo apoio principalmente de suas bases na Vila Militar e em algumas zonas de Resende. Mas aqui começou seu verdadeiro calvário político. Durante os primeiros anos no Congresso Nacional, Bolsonaro rapidamente se tornou uma figura isolada. Suas declarações contundentes sobre temas sensíveis o transformaram em persona não grata entre os colegas parlamentares. Enquanto outros deputados buscavam acordos e consensos, ele escolheu um caminho completamente diferente. A grande mídia o tratava como um parapolítico. Os formadores de opinião o consideravam uma figura menor, quase folclórica. Seus próprios pares no Congresso evitavam sua companhia. Era comum vê-lo caminhando sozinho pelos corredores do poder, carregando projetos que sabia que seriam rejeitados, pronunciando discursos para plateias quase vazias. Mas algo extraordinário estava acontecendo naquele período de aparente ostracismo. Enquanto Brasília o rejeitava, uma base fiel começava a se formar pelo país. Pessoas que se sentiam esquecidas pelo sistema político tradicional encontraram nele uma voz que ecoava suas próprias frustrações. O que poucos perceberam na época é que Bolsonaro estava usando conscientemente essa rejeição como combustível. Cada crítica da imprensa, cada isolamento no Congresso, cada tentativa de silenciá-lo apenas fortalecia sua narrativa de outsider contra o sistema. Chegamos agora ao momento mais dramático e decisivo de toda essa trajetória. Em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Jair Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen por um homem identificado como Adélio Bispo de Oliveira. O que aconteceu naqueles primeiros minutos após o atentado foi absolutamente crucial para entender como o impossível se tornou possível. Bolsonaro foi retirado do local por populares e levado para atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, enquanto o agressor foi imediatamente detido. Nos bastidores do hospital, uma situação médica crítica se desenrolava. O candidato havia sido atingido no abdômen e precisou passar por uma laparotomia exploratória de urgência. Os médicos trabalhavam contra o tempo enquanto o país inteiro prendia a respiração. Mas o que realmente transformou tudo não foi apenas a gravidade do ferimento físico. Foi a transformação política que esse momento gerou. Durante semanas, enquanto Bolsonaro se recuperava no hospital, algo extraordinário aconteceu com sua campanha presidencial. Pela primeira vez em décadas de carreira política, ele não precisou mais lutar sozinho contra o establishment. A comoção nacional criou uma onda de solidariedade que atravessou todas as classes sociais. Pessoas que antes o viam com reservas começaram a enxergá-lo como vítima de um sistema que tentava silenciá-lo a qualquer custo. Nos corredores dos hospitais onde foi tratado, enquanto se recuperava das cirurgias, Bolsonaro e sua equipe tomaram decisões estratégicas que mudariam completamente o rumo da eleição. Eles perceberam que tinham diante de si uma oportunidade única de transformar aquele momento de dor em combustível político. O atentado havia criado uma narrativa poderosa, o outsider que quase morreu por defender suas convicções contra um sistema corrupto que não tolerava vozes dissidentes. E vocês?
O que pensam sobre essa reviravolta dramática? Acreditam que este momento realmente mudou o rumo da história política brasileira? Deixem suas opiniões nos comentários, porque ainda temos muito para revelar sobre esta jornada extraordinária. Agora chegamos a uma das partes mais fascinantes desta história. Como uma campanha que todos os especialistas davam como perdida conseguiu surpreender o país inteiro. Enquanto Bolsonaro se recuperava do atentado, algo revolucionário estava acontecendo nos bastidores de sua campanha. A decisão mais audaciosa da equipe foi algo que hoje parece óbvio, mas em 2018 era considerada uma loucura completa: ignorar totalmente os institutos de pesquisa tradicionais e apostar todas as fichas nas redes sociais. Enquanto os adversários gastavam fortunas em horário eleitoral na televisão e em grandes comícios, Bolsonaro construía um exército digital. Nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e em plataformas que a elite política nem conhecia direito, uma revolução silenciosa estava em curso. Milhões de brasileiros compartilhavam mensagens, vídeos e conteúdos que nunca chegavam às redações dos grandes jornais ou aos gabinetes dos formadores de opinião em Brasília. Era uma estratégia de comunicação completamente nova no Brasil. Enquanto os institutos de pesquisa mostravam Bolsonaro em segundo lugar, com chances remotas de vitória, suas redes sociais explodiam em engajamento. Os números que realmente importavam, curtidas, compartilhamentos, comentários, contavam uma história completamente diferente da que os especialistas estavam vendo. O mais impressionante é que essa estratégia foi construída quase de forma artesanal. Não havia grandes agências de publicidade por trás, nem consultorias internacionais milionárias. Era uma campanha feita literalmente de casa, com uma equipe enxuta que entendia o poder das redes sociais quando poucos no país tinham essa compreensão. Enquanto os adversários gastavam milhões em propaganda tradicional, Bolsonaro gastava quase nada e alcançava muito mais gente. Era Davi contra Golias, mas desta vez Davi tinha uma ferramenta que Golias não entendia: a internet. Durante todo esse período, a grande imprensa continuava publicando pesquisas que mostravam uma realidade que simplesmente não correspondia ao que estava acontecendo nas ruas e nas redes sociais. A cada semana, os institutos insistiam que a eleição seria decidida no segundo turno, com Bolsonaro em desvantagem. Mas dentro da campanha, os números reais que chegavam do país inteiro contavam uma história completamente diferente. Os voluntários relatavam multidões em eventos espontâneos, o engajamento digital crescia exponencialmente, e uma energia contagiante tomava conta de milhões de brasileiros que finalmente tinham encontrado um candidato que falava a linguagem deles. Era uma aposta arriscada demais para qualquer político tradicional. Mas Bolsonaro não era um político tradicional. Ele estava jogando com regras completamente novas, em um jogo que seus adversários nem sabiam que estava sendo disputado. E aqui eu preciso agradecer imensamente a todos vocês que permaneceram conosco até este ponto. Vocês são incríveis, e eu garanto, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos vão revelar momentos que vocês nunca imaginaram sobre esta história extraordinária. Chegamos agora àquela noite que mudou para sempre a história política do Brasil, o dia da eleição presidencial de 28 de outubro de 2018. Uma data que entraria para os livros como o momento em que o impossível se tornou realidade diante dos olhos de uma nação inteira. Nas redações dos grandes jornais, nos gabinetes dos analistas políticos e nos institutos de pesquisa, reinava uma certeza absoluta: a eleição seria decidida de forma apertada no segundo turno, com Bolsonaro enfrentando uma batalha difícil contra Fernando Haddad do PT. Mas conforme as primeiras urnas começaram a ser apuradas, algo extraordinário começou a acontecer. Os números que apareciam nas telas do Tribunal Superior Eleitoral contavam uma história completamente diferente da que todos esperavam. Às 19h30, quando apenas 10% das urnas haviam sido apuradas, Bolsonaro já aparecia com uma vantagem confortável. Às 20h, com 30% dos votos computados, a vantagem havia se transformado em algo que ninguém havia previsto: uma possível vitória no primeiro turno. Nos comitês dos candidatos adversários, o silêncio era sepulcral. Nos estúdios de televisão, comentaristas políticos tentavam encontrar explicações para algo que desafiava todas as previsões. Nas redes sociais, milhões de brasileiros celebravam uma vitória que parecia impossível apenas algumas horas antes.
À medida que a noite avançava e mais urnas eram contabilizadas, ficou claro que não se tratava de um erro de amostragem ou de um problema técnico. Era a materialização de uma revolução política silenciosa que havia passado despercebida pelos formadores de opinião tradicionais. Quando o resultado final foi anunciado, Bolsonaro havia conquistado 46% dos votos válidos do primeiro turno, faltando menos de 4% para uma vitória histórica ainda na primeira votação. Era um desempenho que nenhum instituto de pesquisa havia sequer cogitado como possibilidade. Nas primeiras horas após o resultado, as reações foram de completo choque. Líderes partidários que haviam subestimado sua candidatura tiveram que admitir publicamente que haviam lido completamente errado o momento político do país. Jornalistas que durante meses trataram sua campanha como uma aventura sem perspectivas tiveram que reconhecer que haviam perdido completamente o contato com uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. Mas talvez a reação mais reveladora tenha vindo dos próprios apoiadores de Bolsonaro. Nas ruas do país inteiro, milhares de pessoas que durante décadas se sentiram invisíveis para o sistema político tradicional finalmente tinham uma razão para celebrar. Era a vitória dos esquecidos, dos que nunca tiveram voz nos grandes meios de comunicação. Naquela noite histórica, o homem que durante 27 anos havia caminhado sozinho pelos corredores do Congresso Nacional provou que tinha razão quando dizia que o país estava pronto para uma mudança radical. A vitória no segundo turno, com mais de 55% dos votos, coroou uma trajetória que parecia impossível. Em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro subia a rampa do Palácio do Planalto como o 38º presidente da República do Brasil. Era a concretização de um sonho que poucos acreditavam ser possível. Mas como toda grande vitória na vida, esta também veio acompanhada de um preço alto demais para ser ignorado. Nos primeiros meses no Palácio do Planalto, Bolsonaro descobriu que ser o homem mais poderoso do país também significava ser o mais vigiado, o mais criticado e o mais incompreendido. A pressão sobre a família foi imensa desde o primeiro dia. Seus filhos, que durante a campanha foram seus principais aliados, de repente se viram no centro de uma exposição pública brutal. Cada palavra, cada gesto, cada decisão familiar era dissecada pelos críticos com uma lupa implacável. As relações políticas que durante a campanha pareciam sólidas começaram a se desfazer uma por uma. Aliados históricos se transformaram em adversários da noite para o dia. Pessoas em quem confiava há décadas revelaram interesses pessoais que colidiam com sua visão de governo. O isolamento que havia caracterizado seus primeiros anos no Congresso retornou, mas agora amplificado pela dimensão do cargo. Ser presidente significa tomar decisões que afetam 220 milhões de brasileiros, e cada escolha gera milhões de críticos instantâneos. As pressões internacionais foram outro fator que poucos haviam antecipado. Governos estrangeiros, organizações internacionais e a imprensa mundial observavam cada movimento com suspeita e desconfiança. Era um nível de escrutínio que testava os limites de qualquer ser humano. Mas talvez o peso mais cruel de todos tenha sido a descoberta de que, mesmo ocupando o cargo mais alto da República, mesmo tendo provado que o impossível era possível, uma parcela significativa do país continuava questionando sua legitimidade. Durante os 4 anos no Palácio do Planalto, Bolsonaro enfrentou crises que testaram não apenas suas habilidades políticas, mas sua resistência emocional. A pandemia de Covid-19, as tensões com os outros poderes, as manifestações nas ruas, as investigações judiciais, cada dia trazia um novo desafio que exigia decisões difíceis. E no final, quando deixou o cargo em janeiro de 2023, ele havia aprendido uma lição que poucos políticos têm a oportunidade de vivenciar, que conquistar o poder é uma coisa, mas exercê-lo de forma a deixar um legado positivo é um desafio infinitamente maior. A história havia provado que ele estava certo quando disse que era possível. Mas também havia ensinado que ser possível não significa que seja fácil. E assim chegamos ao fim desta jornada extraordinária que desafiou todas as previsões e mudou para sempre a história política do Brasil. A trajetória de um homem que transformou décadas de rejeição em combustível para uma vitória que todos juravam ser impossível. Esta história nos ensina que na política, assim como na vida, não existem impossíveis definitivos. Existem apenas pessoas dispostas a pagar o preço necessário para transformar sonhos em realidade, mesmo quando o mundo inteiro aposta contra. E vocês, o que pensam sobre essa trajetória?
Acreditam que realmente era impossível ou que os sinais sempre estiveram lá, esperando alguém com coragem suficiente para enxergá-los? Deixem sua opinião nos comentários, porque suas perspectivas enriquecem muito esta discussão. Se esta história tocou vocês da mesma forma que me tocou ao contá-la, não esqueçam de se inscrever no canal para mais relatos que desafiam o impossível e mostram como a determinação pode mudar o destino de uma nação inteira. E não percam o próximo vídeo, onde vamos revelar outros segredos que mudaram o rumo da política brasileira. Até lá, continuem acreditando que o impossível é apenas uma questão de perspectiva.